Boa noite, iniciando a nossa live com a costumeira pontualidade britânica, faz parte da minha personalidade, brincadeira. Me esforço bastante para ser pontual, gente, mas hoje, depois de todos os comentários que vocês mandaram, de toda a disponibilidade que vocês tiveram em me acompanhar hoje nessa live, não poderia ser diferente. Estou pontualmente aqui às 8. Vamos falar hoje então de amor, né? Ou melhor, das 5 linguagens do amor. Vamos subindo o coraçãozinho aí para melhorar o ranking, para vocês me dizerem se estão me vendo, me ouvindo bem, para a gente começar então a nossa discussão e o estudo do livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Todo mundo por aí, me ouvem bem? Mandem joinha se tiver tudo certo. Bom, gente, eu imagino que muitos de vocês que estão aqui já me conhecem, já me seguem há algum tempo, mas justamente por conta da divulgação do estudo, chegou muita gente nova aqui no perfil da Atitude nas Relações, então eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Eliana Almeida, sou psicóloga, sou coaching de atitude e também especialista em relacionamento. Estudo relações humanas há 15 anos e sou psicodramatista, que é a psicoterapia das relações. Bom, e por que eu escolhi as 5 linguagens do amor para vir fazer um estudo com vocês? Esse é um livro que já me acompanha há muitos anos, eu já li ele algumas vezes e super indico para diversos clientes, tanto aqueles que fazem comigo coaching de relacionamento, quanto alguns de psicoterapia. Eu também atendo psicoterapia de casal, então é um livro praticamente que é obrigatório quando os casais me procuram. Eu aproveitei o ensejo, já vinha pensando em estudar esse livro por algum tempo, mas é um livro que tem uma linguagem bastante simples, ele tem uma linguagem bastante popular e de fácil compreensão. Então eu fiquei pensando se seria um livro interessante de trazer aqui como proposta de estudo. Mas o que me motivou mesmo foi uma live que a Debs fez, a Debs Aquino, há alguns dias atrás, na semana passada, se eu não me engano, quando ela começou a falar de intolerância. E para falar do inverso de intolerância, que é tolerância, compreensão, compaixão e amor, ela usou as 5 linguagens do amor como referencial. E por isso eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre as 5 linguagens do amor. Então, bora falar de amor. Eu fiz algumas anotações aqui, porque estudando o primeiro capítulo, que tem, eu acho que 3 ou 4 páginas, já me deu ideia para acho que umas 5 lives, gente. Já tem conteúdo aí para umas 5 lives, mas vamos lá. Conto com a participação de vocês, tá bem? Me façam perguntas, se eu não conseguir responder no momento, eu vou dar um espacinho no final para responder e compartilhem comigo também a opinião de vocês. Afinal de contas, muita gente me respondeu aqui dizendo que já tinha lido o livro, que estava lendo pela segunda vez e que já conhecia. Então, conto com a participação de vocês para me ajudar, tá bem? Bom, eu acho que é interessante, a primeira coisa que a gente faz quando a gente fala das 5 linguagens do amor, que é uma teoria que auxilia nas relações, é conceituar o que é relacionamento. Alexandra, vou salvar a live, vou deixar salva por 24 horas e depois vou tentar subir por YouTube, tá bem? Bom, e o que é relacionamento? Relacionamento é a aproximação, a união entre 2 ou mais pessoas, com o intuito de amizade, de relacionamento afetivo, de relacionamento profissional, e essas 2 pessoas precisam caminhar juntos, precisam ter afins, metas afins, posturas afins, ou seja, parte da vida ser afim. Se a gente for pensar num conceito puro com relação a relacionamento, é muito fácil, mas na prática não é tão fácil assim. E por isso eu existo, gente, por isso a minha profissão existe, porque se relacionar, apesar de ser primordial, não é tarefa fácil, né? É um engajamento e um esforço diário para isso dar certo. Bom, tem 2 perguntas no livro, nesse primeiro capítulo, e deixa já eu
voltar atrás, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Eu decidi fazer o estudo apenas do primeiro capítulo nesse momento por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que tem muito conteúdo, embora seja um trecho curtinho, uma leitura curta, mas eu acho que tem muito conteúdo pra gente falar. E segundo, porque eu avisei semana passada sobre o estudo e eu sei que muitas pessoas talvez não conseguiram acesso ao livro, não conseguiram fazer a leitura, e eu acho que esse primeiro capítulo dá muito bem para acompanhar, inclusive quem não leu. Então, por respeito a quem quer acompanhar a live e a sequência do estudo e não conseguiu ler o livro ainda, a gente vai fazer hoje o estudo curto com muito conteúdo, tá bem? Bom, nesse primeiro capítulo que chama O que acontece com casamento, com amor depois do casamento. Ele começa com um diálogo, né, com um encontro entre o autor e uma outra pessoa no voo, e no meio desse diálogo, logo no início, esse homem ele faz uma pergunta para o Gary Chapman, e a pergunta é: o que acontece com o amor depois do casamento? Vamos lembrar aqui que, embora o livro seja destinado às relações amorosas e afetivas, ele tem conteúdo para qualquer tipo de relação, tá? A gente pode utilizá-lo para se relacionar melhor em qualquer área da vida. Então, melhor com um amigo, melhor com filho, melhor com os pais. Ele serve para a gente se relacionar bem com todas as pessoas. Tanto é que já tem diversas variações as 5 linguagens do amor. Tem as 5 linguagens do amor das crianças, as 5 linguagens do amor dos homens. Então, por conta do sucesso, já estenderam as 5 linguagens do amor. O conceito continua o mesmo, só a linguagem que é mais apropriada para o público. Bom, ele faz essa pergunta logo no início e ela me chamou bastante atenção. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo em algum momento da vida já se fez, não é verdade? O que acontece com amor, com afinidade, com carinho, com companheirismo, depois de algum tempo? Mas tem uma outra pergunta que ele faz um pouquinho mais adiante que me chama ainda mais atenção. E a pergunta é: será que aqueles que não se divorciam, ou seja, não se separam, não rompem as relações, eles aprendem a viver com um vazio, ou o amor realmente permanece vivo em alguns casamentos? E aqui eu trago em algumas relações. E pra gente começar o nosso papo, eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que vocês acham? Quem vive muito tempo junto, ou quem mantém relações que perduram, elas são relações vazias e sem propósito, ou as pessoas realmente aprendem a se relacionar? Me respondam aqui o que vocês acham sobre isso. Enquanto vocês vão respondendo, gente, e eu acho que essa vai ser a pergunta que vai permear o nosso pensamento durante toda a live, tá? Será que é possível se relacionar com qualidade e saúde? Ou será que todo amor acaba com o tempo mesmo e a gente se acostuma com o vazio? Eu acho que essa que é a pergunta que tem que ficar no ar. Então, bora refletir. E pra gente refletir e pra gente começar a falar das 5 linguagens do amor, eu acho que nada mais apropriado do que a gente começar falando efetivamente de amor. E, gente, amor é uma necessidade emocional inerente ao ser humano. Todo ser humano tem necessidade de amor, de aceitação. É como se fosse uma condição humana, realmente. E quase que todos, para não dizer todos, porque eu não gosto de generalizar e nem criar polêmica, mas eu diria que todos os nossos comportamentos, eles vão ao encontro dessa necessidade, que é de se sentir amado. A diferença é como a gente sente o amor e como a gente objetiva o amor, né? Ou como se a gente fosse fazer um dicionário e tivesse uma definição de amor, com certeza a minha seria diferente da de vocês, enfim. Mas todo comportamento, ele vai ao encontro, todos os nossos comportamentos vão ao encontro dessa necessidade que é inerente ao ser humano. Bom, mas cientificamente, o amor é dividido em algumas etapas. E a primeira etapa é a paixão. O que falar da paixão, né? Paixão é uma delícia, é gostoso, mas a paixão, ela tem fortes características de estresse e compulsão.
Se lembrem, recordem agora o momento que vocês estiveram apaixonados. E é óbvio que quando a gente fala de paixão, que vem latente a paixão entre duas pessoas afetivamente, né? Amorosamente. Mas vamos pensar de paixão em qualquer sentido. Quando eu tô apaixonada por alguma coisa, por algum hobby, por algum amigo. Eu já tive apaixonada e ainda sou. Não, essa paixão evoluiu. E amo há muitos anos grandes amigos, inclusive que estão aí me acompanhando. Mas além de ela ter essas características de estresse e compulsão, o que é o lado não tão fácil de administrar dentro do sentimento de paixão, ela também tem altos sentimentos de recompensa, motivação e prazer. Na paixão, gente, não há grandes esforços pra gente permanecer junto. A coisa acontece fluida, é quase que uma necessidade de estar perto do outro. Se eu for resumir, porque eu não vou dar uma aula aqui de neurofisiologia, não é a intenção da live, a gente pode voltar num outro momento para falar sobre isso, mas se eu fosse resumir neurologicamente o que acontece com a gente quando a gente está apaixonado, é acionado estruturas cerebrais que são associadas à sensação de recompensa e prazer. Isso acontece neurologicamente dentro do nosso cérebro, na nossa cabeça. Então, gente, para se manter disposto durante a paixão, é fácil. Não exige grandes esforços. A paixão, ela mantém a gente energizado, mantém a gente focado e mantém a gente hipermotivado. Isso tudo acontece dentro da nossa cabeça. E por isso que se pergunta, muita gente se pergunta, e eu resolvi começar a live falando de amor e paixão, justamente por conta da pergunta inicial do livro. Por que depois de um tempo o amor acaba? Porque talvez não fosse amor, porque talvez era paixão. Porque tem relações que realmente acabam, gente, elas têm prazo de duração. A paixão, embora ela seja extremamente intensa, ela também é curta, ela é de curta duração. Há pesquisas que se falam entre uma variação de 6 meses a 2 anos. Eu não tô falando de paixão patológica, tá? Paixão patológica é assunto também para uma outra live. Não falei que eu, estudando esse capítulo, encontrei aí pelo menos umas 5 lives diferentes, temas de lives diferentes? Então, a paixão ela tem duração entre 6 meses e 2 anos. E há paixões que não evoluem. Há paixões que acabam. Acabou a paixão, acabou a relação. E por isso que não perdura. Agora, há paixões que evoluem. E, gente, toda vez que eu vou falar, que eu vou explicar sobre a paixão e eu falo de evolução da paixão para o amor, eu não tenho como não associar a Darwin, né? Que é a evolução seletiva. Então, a evolução da paixão para o amor, ela também é seletiva. Ela evolui se eu encontro nesse outro motivos que me fazem ficar além da minha paixão. Porque, afinal de contas, gente, é uma coisa que eu tenho pensado muito, e a paixão, ela nada mais é do que a projeção da gente no outro. Muitas vezes a paixão não é estar apaixonada pelo que o outro é, mas sim pelo que eu sou quando eu estou com ele. Complexo isso, né? Bom, voltamos para falar disso, porque afinal de contas hoje vamos falar de amor. Mas quando essa paixão evolui, ela evolui para um amor companheiro. E o que eu quero dizer com amor companheiro? Gente, é aquele amor da calmaria, é aquele amor que já não tem mais aquela tensão, aquele estresse, mas também não tem aquela necessidade de permanência junto. É como se fosse um vício mesmo, né? Quando a gente está apaixonado. Quando a gente ama, entra na calmaria. E quando entra na calmaria, exige esforço. E quando eu uso a palavra esforço aqui, eu não estou usando ela de forma pejorativa, porque a gente costuma usar esforço de uma forma negativa, né? Muitas vezes, porque eu tenho que me esforçar muito para dar conta disso, como se fosse algo que não gerasse prazer. Quando eu falo de esforço aqui, não é um esforço pejorativo. É o esforço no sentido de que exige da gente uma postura ativa, investimento. Quando eu quero manter uma relação por longo tempo, quando essa relação é importante para mim, eu preciso investir nela. Bom, com tudo isso, quando a gente chega no amor e na calmaria, a sensação de recompensa,
que é inerente da paixão, ela também dá uma sensação de baixa, né? Como se fosse uma redução mesmo. A gente tem uma redução na sensação de recompensa que o outro nos provoca. E eu quero, se isso fosse um texto, eu ia pedir para vocês grifarem. É uma falsa sensação de recompensa. Como agora eu preciso me esforçar, e o outro também, é óbvio que o meu olhar para ele muda. E aí eu tendo a reduzir, a me sentir menos recompensada nessa relação. Aqui entra um conceito, gente, que eu acho que é importante falar. A Luísa tá por aí. Luísa, se eu falar alguma coisa errada, por favor me corrige, que eu vou pegar emprestado um conceito da constelação sistêmica. A constelação sistêmica tem um dos pilares que fala entre o dar e receber, que é um dos pilares de um relacionamento. Quando a gente tem essa baixa da sensação de recompensa, é como se a gente também tivesse a sensação de que a gente está dando mais para o outro do que recebendo dele. Só que imagina as duas pessoas com esse sentimento. Eu faço pelo outro e olha o que ele me dá em troca? Absolutamente nada. E ficam lá os dois com a sensação de que tá dando mais do que recebendo. Eu fiquei pensando muito nisso e até experimentando em mim, e eu fiquei pensando qual será a consequência de se ter um sentimento de que eu estou dando mais do que recebendo. E a palavra que eu cheguei, o sentimento que eu cheguei e a emoção que eu cheguei, e se vocês tiverem outra opinião, dividam comigo, é a soberba. Eu me coloco num outro nível da relação. E aí a gente tem que lembrar, gente, que relação afetiva, relação entre homem e mulher, relação entre relacionamento amoroso, independente do gênero, a relação de amizade, ela não tem hierarquia, é linear, está todos no mesmo nível, né? E se sentir soberbo é muito perigoso, porque a gente se coloca num nível acima, e se colocar num nível acima é praticamente romper a relação, né? Quando a gente não tá no mesmo nível, a relação praticamente está fadada ao fim. Quando eu tenho essa baixa sensação de recompensa, gente, e consequentemente esse sentimento de soberba, eu também tenho as minhas expectativas não atendidas, né? Vamos voltar. Quando eu dou, tenho a sensação de que estou dando ao outro e não estou recebendo nada em troca, eu me frustro. Porque eu espero receber em troca. Eu dou para o outro esperando receber em troca. Não existe relação que não é estabelecida dessa forma. Eu dou esperando receber. É óbvio que aí tem uma questão de alinhamento de expectativa, que eu já falei isso num vídeo, tá aqui inclusive nos meus destaques, falando de expectativa e da importância do alinhamento. Mas quando a gente tem a nossa expectativa frustrada por várias vezes, quando a gente se frustra, a frustração, ela tem o poder de eliminar o nosso comportamento motivador. E aí o que acontece? Parou, acabou. Não nos abastecemos mais. Então, quando eu não entendo ou não dou ao outro aquilo que ele precisa e não recebo do outro aquilo que eu preciso, eu me frustro. E me frustrar quer dizer não corresponder mais, não me dedicar mais à relação. E por isso que tantas relações acabam sem chegar ao fim. Nossa, adorei isso, gente. Muitas relações acabam sem chegar ao fim. Muitas relações acabam sem precisar ter terminado. Ela só precisava de um pouco mais de investimento. Bom, tem uma outra parte do livro que eu acho importante a gente citar aqui antes de eu continuar, que eu achei bastante pertinente e também é um tema que eu sempre falo aqui com vocês, já falei algumas vezes. É um trecho na segunda página, na página 12. Onde esse homem que conversa com Gary Chapman conta a respeito do primeiro casamento dele. Ele diz: no primeiro, tivemos 3 ou 4 bons anos juntos, antes que os bebês nascessem. Depois que ele nasceu, minha sensação era de que ela dava total atenção ao bebê e eu não era mais importante. Era como se o único objetivo da vida dela fosse ter um bebê. E depois disso, não precisasse mais de mim. Eu sei, não é
o tema central da live, mas eu achei importante trazer esse tema em destaque, porque é uma coisa que eu falo aqui incessantemente e muita gente me pede para repetir. A chegada dos filhos mudam completamente a relação. Muda a relação porque a relação vai triangular, porque vai entrar um novo personagem, e um personagem extremamente importante nesse relacionamento que vai exigir de mim, vai exigir minha atenção, vai exigir minha dedicação, vai fazer eu alterar todos os papéis da minha vida. Quando a gente se torna mãe ou pai, todos os papéis são reajustados, e se eu ficar com o outro anterior na minha cabeça e exigindo dele as mesmas coisas que eu dava e recebia antes do nascimento dos nossos filhos, eu também vou fadar o meu casamento ou a minha relação ao fracasso. É importante se readaptar à nova pessoa, a nova pessoa que nasceu junto com a maternidade e com a paternidade. Bom, seguindo em frente, quando tudo isso acontece, gente, quando todos esses conceitos desmoronam na nossa cabeça, é muito comum aparecer dúvidas como: gente, será que essa pessoa mudou tanto? Será que eu estava cega até aqui e não reconhecia a pessoa que estava comigo? Por que será que ele ou ela não dá para mim, não consegue perceber o que eu preciso? Se ele não está me dando o que eu preciso, é porque ele não me ama, ou ela não me ama mais. Será que é essa a resposta? E eu escolhi esse livro, gente, eu escolho esse livro quase que semanalmente quando eu atendo clientes no processo de coaching, de psicoterapia, justamente porque ele tem o poder de chamar a gente para o senso de autorresponsabilidade. Somos todos responsáveis pelas relações que temos. Se a relação é boa, mérito seu. Se a relação é ruim, desmérito seu também. Ninguém se relaciona sozinho. Só existe relação se existem ao menos duas pessoas se comunicando. E se ela é boa, bom para os dois. Se ela é ruim, erro dos dois. Então, esse livro chama a gente para o senso de autorresponsabilidade. E aqui, rapidinho, eu quero contar para vocês uma situação que aconteceu comigo, que mostrou para mim o quanto as relações podem ser transformadas por uma pessoa. No passado, a gente achava que todos os problemas com relação a casal tinham que ser tratados numa sessão de psicoterapia de casal. E por algum tempo era assim mesmo que funcionava e funciona até hoje. Eu tenho casais que fazem acompanhamento terapêutico comigo e que a evolução é maravilhosa, porque há problema de comunicação, há problema de entendimento. Mas o que muitas pessoas ainda estranham, gente, principalmente os clientes que me procuram para o processo de coaching de relacionamento, bom, se só eu tô aqui, se a pessoa com a qual eu não tenho habilidade relacional ou que eu tenho dificuldade de me relacionar não tá aqui, se só eu tô me desenvolvendo, se só eu tô buscando consciência, como essa relação vai mudar? E aí eu conto essa passagem da minha vida para essa pessoa. Eu uma vez estava fazendo o meu processo psicoterapêutico, estava com a minha psicóloga e dentro de uma dinâmica que eu levei para a sessão, ela me contou uma história dela. E ela disse que quando ela era adolescente, por volta dos 18, 17 anos, ela tinha muito problema com a mãe. A mãe dela era uma mãe mais paterna, sabe? Aquela do dizer não, do impor limites, o do exigir disciplina. E ela queria ter uma mãe materna, uma mãe afetuosa, uma mãe carinhosa, uma mãe mais passiva ou pacífica. E ela levou isso pro contexto terapêutico dela. E aí o psicólogo dela virou para ela e disse assim: bom, você quer que alguma coisa mude na relação que você tem com a tua mãe? E ela disse: óbvio que eu quero. Se eu tô trazendo isso pro contexto terapêutico, é óbvio que eu quero mudar, eu quero uma relação diferente. E aí ele disse o seguinte a ela: bom, se você quer que a relação mude, então quem vai ter que mudar é você. Num primeiro momento, ela se revoltou. Ela, como assim? Ela que tem que mudar, ela que tem que me dar mais afeto, ela que tem que me dar mais carinho, ela que tem que me tratar mais como mãe e filha, não sou eu que tenho que mudar. Ele falou: pois bem, quem está buscando o autoconhecimento e a consciência dessa relação, quem é? Não é você?
então é você que vai ter que mudar. E, gente, pela minha experiência e também pelo meu conhecimento teórico, eu posso dizer que sempre, ou na grande maioria das vezes, para não generalizar mais uma vez, quando eu mudo, o outro não tem outra alternativa a não ser me acompanhar. Se eu mudo o meu status relacional com o outro, ou o jeito que eu me relaciono com ele, ele não tem outra alternativa a não ser mudar. Isso pro bem e isso pro mal, tá? A gente não pode esquecer que isso também pro mal. Se eu mudo, transformo a minha relação de uma hora para outra num aspecto mais negativo, ou deixando de ser aquele que o outro gostava que eu fosse, ele também vai mudar comigo. Então, pro bem ou pro mal, quando a gente muda com o outro, ele não tem outra alternativa a não ser nos acompanhar. Então, o livro nos convida a mudar as nossas relações, a identificar no outro o que ele precisa, o que ele quer de mim, e eu conseguir abastecê-lo com aquilo que é importante para ele. E por isso que chama a gente para o senso de autorresponsabilidade. Se eu quero que o outro mude, mude primeiro você. Simples assim, né, gente? Bom, e para completar essa questão de senso de autorresponsabilidade, a gente nunca pode perder de vista que ninguém pegou no nosso pescocinho e falou: olha, você vai ter que se relacionar com aquela pessoa ali, viu? Você vai ter que casar com ela, você vai ter que namorar com ela, você vai ter que ser amigo dela, né? Ou você vai ter que ser filho dela. Não, a gente escolhe as nossas relações. A gente escolheu. A partir do momento que eu escolho, eu também sou responsável. Então, vamos todos juntos aqui assumir o senso de autorresponsabilidade dentro das nossas relações, mesmo que individualmente. É óbvio que se o seu parceiro, a sua parceira, estiver disposta a acompanhar esse estudo com você na live, pode ser mágico. Mas se não tiver, faça você. Você também pode ser o responsável e o agente da mudança que você espera dentro da sua relação. Não espere do outro aquilo que você pode fazer por você. Bom, agora entrando um pouquinho mais na questão do livro, que ele termina esse capítulo, ou boa parte desse capítulo, conceituando o que é as linguagens do amor. Eu acho que é muito claro, é muito simples a leitura. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que é uma linguagem do amor, o que ele quer dizer com isso, me mandem aqui, eu vou respondendo. Mas uma analogia que eu acho que fica muito clara de ser compreendida, e que ele usa essa analogia no livro, que é duas pessoas falando línguas diferentes, que é uma pessoa falando chinês, outra pessoa falando português, né? Se uma pessoa fala chinês, a outra fala português, elas não vão se entender. Quando as pessoas não se entendem na comunicação literal, na comunicação verbal, o que geralmente a gente costuma fazer, gente? Usar símbolos, né? Gesticular, apontar, escrever, desenhar. Esse é o recurso que a gente usa para se comunicar com alguém que não fala a nossa língua. Quando a gente está falando de língua do amor, o mesmo acontece. Só que o problema é que símbolos, signos, eles dependem exclusivamente da compreensão e do referencial do outro. Isso pode atrapalhar ainda mais e criar ainda mais ruído nas relações. Por isso é tão importante aprender a língua daquele outro com quem eu quero me relacionar melhor. E exige esforço, não é fácil. Primeiro a gente precisa aprender tecnicamente, teoricamente, depois a gente tem que começar a desempenhar esse papel, e como eu já falei aqui várias vezes também da constituição de papéis, o primeiro momento a gente vai copiar literalmente o que está escrito no livro, a gente vai fazer literalmente aquilo que o livro diz, vai ficar um pouco até desconfortável talvez, né, porque eu não vou me sentir autêntica, não vou me sentir espontânea, mas é assim mesmo que a coisa se dá, gente. A constituição de papel acontece exatamente assim. A segunda etapa é quando eu já me sinto confortável, ou pelo menos habitando aquele conceito, e eu começo a empregar o meu jeito de fazer. Então, embora eu ainda copie, eu vou experimentando formas de fazer, o que a gente chama no psicodrama de roleplay, que é brinca com papel. E a terceira fase é aquela que eu crio. Eu deixo de copiar e começo a ser criativa e espontânea, ou seja, respondendo à exigência daquela situação no momento de forma adequada. Então não é fácil, o caminho é árduo e longo, mas eu tenho uma pergunta aqui para falar com vocês.
a gente não nasceu falando duas línguas, né? Quer dizer, algumas crianças, algumas pessoas sim, né? Que tiveram num ambiente desde sempre com duas línguas e aprenderam elas simultaneamente. Mas a grande maioria das pessoas nascem com uma língua mãe e aprendem outra língua ao longo da vida. E aprendem essa língua por uma questão de exigência. Seja uma exigência profissional ou seja uma exigência porque por teu sonho em viajar para Paris, ou sonho em viajar, sei lá, para a Itália, e aí eu me vejo obrigado a aprender aquela língua do amor para poder usufruir disso, para poder usufruir seja desse aspecto profissional ou seja dessa viagem. Então, utilizem o mesmo conceito para suas relações. Se você quer ter uma relação melhor com seu parceiro, com a sua parceira ou com aqueles que convivem com você, você vai precisar se esforçar para falar a língua dele e aí sim conseguir aproveitar todo o prazer que essa relação pode te dar. O próximo capítulo, ele fala sobre manter o tanque cheio. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre o abastecimento do amor, que vai um pouco ao encontro daquilo que eu disse aqui no iniciozinho da nossa live, que é inerente à condição humana. Se sentir amado é inerente à condição humana. E quando a gente não se sente amado, é como se a gente não se sentisse vital. Falta energia. E se falta energia, eu não tenho engajamento. Agora eu vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas, se vocês tiverem, senão a gente vai encerrando nossa linda live por aqui. Vamos lá, vamos lá. Bom, gente, para encerrar a nossa live, eu trouxe duas analogias ou dois pontos de reflexão. O primeiro deles é aquele jargão, né? Eu adoro fazer críticas a jargões ou ditos populares, tá, gente? Então, se acostumem. Tem um dito popular que diz que os opostos se atraem, né? E parte dele é verdade mesmo, né? Porque não existe ninguém igual a ninguém. Como o próprio Gary Chapman fala no livro, é muito difícil duas pessoas que se unem falar a mesma língua, porque a gente também se reúne por complementariedade. E complementariedade é ter no outro aquilo que falta em mim. Então, por isso que a gente não é igualzinho. É muito difícil ser igualzinho e falar a mesma língua. Mas tem um trecho de uma música de um grupo que eu gosto muito, que ele quebra um pouco o paradigma desse dito. E ele diz: os opostos se distraem, mas os dispostos se atraem. Então, que possamos estar dispostos a ter relações mais saudáveis e mais duradouras neste mundo de relações líquidas que a gente vem vivendo. Que nós possamos ser o agente transformador das nossas relações e, consequentemente, da nossa realidade. Uma outra coisa que eu acho importante a gente quebrar aqui enquanto paradigma, e eu já vou começar quebrando vários paradigmas aqui logo no nosso primeiro encontro, a gente tem um outro dito popular que diz: a gente deve dar ao outro aquilo que a gente gostaria que dessem a gente, ou a gente que deve tratar ao outro como a gente gostaria de ser tratado. Não é assim. O livro vem justamente para quebrar esse conceito. É óbvio que quando eu falo do senso comum, gente, das pessoas que a gente convive de forma geral, socialmente, esse dito cabe muito bem, tá? Então, quando a gente está em ambientes socialmente divididos, é assim mesmo que a gente tem que se comportar. Mas como a gente está em relações mais íntimas e mais próximas, não é assim que a gente tem que se comportar. A gente não tem que dar ao outro o que a gente gostaria de receber. A gente tem que dar ao outro o que ele gostaria de receber. Então, vamos substituir esse jargão. Trate o outro como você gostaria de ser tratado por um outro que eu acho que é muito mais adequado nesse sentido, que é: amar é dar ao outro aquilo que ele precisa dentro das minhas possibilidades. E que a gente possa seguir com este novo conceito em todas as relações que já existem e que a gente vai construir a partir daqui. Ai, gente, deixa eu ler um pouquinho as mensagens de você. De aprender a língua do amor. Bom, gostaria de saber sobre essa questão de aprender a língua do amor do outro. Se temos uma relação e mesmo tentando falar a língua, como podemos ajudar o outro a aprender a nossa?
O ideal seria, Alisson, essa pessoa fazer o estudo junto com a gente. Esse é o caminho mais fácil, tá? Mas como eu disse aqui durante a nossa live, quando o outro muda, quando a gente muda, o outro não tem outra alternativa a não ser mudar também e nos acompanhar. Então, quando o outro se sentir abastecido, ele estando, vamos lá, né? Ele estando disposto e entregue a fazer valer a relação, quando ele se sentir abastecido, ele também vai procurar te abastecer. É muito difícil isso não acontecer. Quando eu tô cheinho de amor, eu dou amor ao outro. Eu procuro entender o que ele precisa, eu procuro fazer ele se sentir amado também, porque a gente também não pode esquecer que a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então alguém precisa começar, tá bem? Bom, gente, acho que é isso. Vou deixar a live salva aqui. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão a vocês que me acompanharam aqui essa hora da noite. Sei que muita gente chegando do trabalho. Sei que tem muita gente de fora do país, porque teve gente que falou que talvez por conta do fuso, da nossa mudança de fuso, conseguiria acompanhar. Então, muita gratidão por vocês me acompanharem aqui hoje. E semana que vem, na próxima terça-feira, às 20 horas, vamos falar de Mantenha o seu tanque do amor cheio. Segundo capítulo das 5 linguagens do amor, para a gente continuar nessa jornada de construção de relações melhores. Um beijo enorme para vocês e estou aqui disposta e disponível a responder se houverem dúvidas. Beijo grande!